Olá, começa agora o Horizonte Notícia Entrevista. Hoje nós vamos conversar sobre a Revolução Russa, que completa 100 anos em 2017 e foi um marco da história mundial. Vamos falar um pouco do que foi esse momento, considerado uma primeira tentativa de se construir uma alternativa ao capitalismo e se tornou referência a movimentos políticos, sociais e artísticos. Quais foram as principais mudanças a partir desse período e quais as consequências do episódio para o mundo hoje? Esse é o assunto que nós conversamos com o professor Júlio Boeri, do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas. Seja bem-vindo, professor Júlio. Obrigado pelo convite. É uma honra, né, participar da TV Horizontes para comentar um evento tão importante para a história da humanidade. Tem como a gente resumir o que foi esse evento, o que foi a Revolução Russa? Olha, bom, um resumo seria meio complicado. Sim. Mas eu acho que a importância mesmo da Revolução Russa é um marco, né? É desses acontecimentos que mudam a história, eu diria por dois motivos, né? Primeiro, que transcendem o espaço e tempo, né? São poucos os momentos na história em que isso ocorre. Talvez comparável à Revolução Francesa, que lá no século XVIII, e estendendo para o século XIX, ela causa uma grande transformação no mundo, né? Eu diria que introduz aí a ideia de cidadania, de direitos políticos, civis, né? A Revolução Russa, ela seria esse marco também, só que com uma outra dimensão. Ela, por ser uma tentativa de alternativa ao capitalismo, ela introduz na agenda, né, uma questão que não estava colocado antes, né, para o mundo capitalista liberal, que é atender às demandas sociais. Coloca a ideia do povo, do trabalhador, né, nos seus direitos, né? Então, essa é uma primeira questão muito, muito importante, né? E é um evento que, apesar de estar localizado na Rússia, ele coloca um questionamento pela primeira vez, coloca em prática, né, se constituindo um Estado alternativo ao Estado capitalista, né? E a partir daí ele acaba se transbordando para o mundo, né? Ele servindo como uma referência e, portanto, uma alternativa ao capitalismo, né? Então, ela tem essa dimensão, é um marco na história, né? Para além disso, ele tem toda uma dimensão também do ponto de vista, além de político, econômico, do ponto de vista cultural. Claro. Né? Há uma efervescência na Rússia nos anos 10 e 20 que envolve a questão, além da contestação política, né, de trazer os movimentos sociais para a arena política, também é um momento de contestação da arte e cultura capitalista, né? Você tem movimentos lá como o construtivismo, o expressionismo, o dadaísmo. É uma nova forma de enxergar o mundo, a arte e a cultura, né? E da Rússia se estendeu primeiro ali para a Europa, para a Ásia e mais tardiamente na América Latina, né? Então serve como um marco nesse sentido. Com certeza. Tem alguns nomes aí que a gente pode destacar, né, de personagens principais aí dessa revolução, né? Quem são eles, professor? Olha, você tem assim, nomes de destaque, mas outros que expressavam outras tendências que não foram vitoriosas, né? Sim. Certamente o nome que mais se destaca é o grande líder da revolução e teórico, que é o Lenin, Vladimir Lenin, né? Logo após a sua morte, um destaque, eu diria, negativo, do Stalin. Sim. Que fica décadas no poder. E ele tem uma visão bastante conservadora e autoritária da forma de conduzir o socialismo. Eu diria que essa é a grande herança negativa da Revolução Russa. Eu diria que fica por conta da figura do Stalin, né? Conduziu o Estado, eliminando, inclusive, seus parceiros de revolução, né? Trotsky, Zinoviev. Então, ele conduz ali o Estado de maneira violenta e eliminando vários dos seus adversários e opositores, né? Há quem diga que a Rússia teria dificuldade de sobreviver,
dado o ataque e tentativas de contra-revolução dos países capitalistas. Isso é um fato, né? Mas em algum momento ela poderia ter corrigido rumos, né? E sob a batuta do Stalin, você tem essa inibição desse processo, né? Então a eliminação, por exemplo, de anarquistas, trotskistas, né? Isso causou um dano. Porque em Marx estava colocada a questão de uma nova democracia, né? E o que acontece na Rússia depois da União Soviética é que introduziu-se ali uma estrutura de partido única, né? E que não permitiu que as dissidências e divergências aflorassem. Então, se houve um avanço do ponto de vista econômico e social, o mesmo avanço não houve, aliás, houve retrocesso do ponto de vista da democracia. Acho que esse é um dano como herança da Revolução Russa, né? Uhum. Fato é que tivemos, né? O senhor disse aí que foi uma herança negativa, a questão do Stalin, os rumos que ele deu Sim, a essa revolução. Mas o que a gente pode dizer hoje, 100 anos da Revolução Russa? O senhor disse que há consequências e heranças, inclusive aqui para a América Latina, para o Brasil. Sim. O que a gente pode dizer que veio para nós dessa revolução? Olha, eu vou começar por um lado que eu entendo negativo. O fato da Revolução Russa ser a primeira experiência histórica vitoriosa, você teve lá algumas experiências na Europa, né? A Comuna de Paris, que não permaneceu. O fato da Revolução Russa ter sido vitoriosa, isso acabou por gerar uma ideia de que as alternativas do socialismo ficaram reduzidas a esse modelo vitorioso. Muito comum na história, né? O que acaba persistindo é um modelo vitorioso. Agora, de que eu estou falando? É porque as outras experiências na América Latina acabaram por seguir essa trajetória da Rússia, né? Então, aqui, por exemplo, nós tínhamos várias experiências de socialismo e anarquismo que foram abafadas pela condução e criação do Partido Comunista Brasileiro, que passou a implantar um modelo de revolução que era o modelo russo e depois soviético, né? Então, na América Latina, bom, tirando esse ponto negativo, acho que é um momento de mobilização e mostrando aos trabalhadores, ao povo de maneira geral, que era possível ele ganhar a esfera política, pública, se tornar agente, sujeito da história. Então, esse é um dado incomensurável, né? Então, no momento seja no período moderno, o povo entendido como súdito, seja no período moderno contemporâneo, capitalista, entendido somente como um trabalhador, como força de trabalho, acho que a Revolução Russa traz essa dimensão de um ator, cidadão importante na história, que é a população. Eu acho que esse é um dado impressionante. Mostrar que é possível mudar a história, ser protagonista dela, e não somente massa de manobra. Acho que esse é o sentido. Com certeza. E o que a gente pode falar do socialismo hoje aqui, principalmente na América Latina? Eu acho que essa pode ser, não que tenha tido esse objetivo, mas essa pode ser uma grande lição da história, né? Talvez retomar, na minha perspectiva, talvez retomasse os momentos anteriores à própria Revolução e à vitória dela. Refletir sobre esse lado negativo, né, do socialismo e construir outras alternativas. Eu ainda acho que o socialismo é uma alternativa extremamente interessante para o capitalismo. Se o capitalismo tem alguns avanços no sentido da democracia política, ele não ultrapassa isso. Ele não atinge a igualdade social. Isso o socialismo pode alcançar. Eu tenho a impressão que buscar uma alternativa seria contemplar as duas perspectivas, né? Democracia política de um lado, liberdade com democracia social do outro. Para isso, no meu modo de ver, sim, teríamos que retomar um período imediatamente anterior ao próprio processo de tomada de poder. Eu acho que isso é possível. É possível. Eu não acredito numa humanidade
sem espírito de solidariedade, de comunhão, de comunidade, né? Eu tenho a impressão que, aí é uma opinião pessoal, lógico, que o capitalismo não nos oferece essa alternativa. E nem o socialismo no modelo soviético. Então a ideia seria um outro caminho. Com certeza. E diante do Brasil que temos hoje, toda essa tensão política, né, para a gente encerrar, que rumos o senhor vê? Temos 100 anos aí dessa herança, o socialismo hoje da forma como está, essa alternativa que o senhor está dizendo aí, o que o senhor vê de perspectiva daqui para frente? Nós estamos vivendo tempos sombrios, eu acredito. Eu acho que, além dessa questão do socialismo hoje, há uma perspectiva muito negativa, retrocesso mesmo, de algumas conquistas, né? Conquistas feitas pelo socialismo lá atrás, por exemplo, direitos trabalhistas, né? Liberdade de manifestação, de participação. Nós temos sofrido um recuo nesse sentido. Isso não somente do socialismo, mas de movimentos socialistas e alternativos, né? Eu fico pensando, por exemplo, a questão das mulheres, dos negros, dos refugiados, dos pobres e desvalidos, né? Isso tudo está sendo colocado não somente em questão, mas é como se a roda da história estivesse indo para trás, no sentido negativo. Tá certo. Muito obrigada pela presença, professor. O programa de hoje fica por aqui. Se quiser rever a nossa conversa sobre os 100 anos da Revolução Russa, acesse o nosso site. Espero você na próxima entrevista.